Abra sua Bíblia comigo, João 3, nós vamos ler do verso 1 ao verso 10. Jesus, o novo mundo e o novo homem. João 3, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, mestre, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo já velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido de carne é carne, o que é nascido de Espírito é Espírito. Não te admires de que eu vou te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? E Jesus lhe respondeu: tu és mestre em Israel e não compreende essas coisas? Diga glória a Deus. Pode se assentar por um instante. Nós vamos hoje falar então de Jesus, sobre o novo mundo e o novo homem. Nós acabamos de ver um texto que o Senhor Jesus está aqui conversando, dialogando com Nicodemos. E essa conversa de Jesus com Nicodemos e de Nicodemos com Jesus é uma conversa que para nós é uma conversa muito reveladora. É uma conversa que é uma conversa de dois mestres. E a conversa de Nicodemos e Jesus, ela traz implicações profundas para a minha e para a sua vida. Como nós acabamos de ler, Nicodemos ele vai ter com Jesus, ele vai falar com Jesus. Nicodemos era um homem importante da época. Nicodemos ele era um fariseu. O fariseu era o conhecedor da lei, dos mandamentos de Deus, da palavra de Deus. E o fariseu ele tinha a função de checar aquelas pessoas que diziam ser Messias, o Messias. O povo de Deus, eles aguardavam a vinda do Messias. Então todo aquele que era o pretenso Messias, aqueles que se dizia ser Messias, os fariseus encostavam, eles iam até lá para checar se aquele que falava que era o Messias, de fato era o Messias. Mas é interessante que o texto mostra para nós que Nicodemos ele vai ter com Jesus de madrugada. Nicodemos ele vai ter com Jesus e parece que por trás de tudo que está acontecendo aqui, do que está sendo falado e conversado, parece que dentro do coração de Nicodemos tem uma angústia. Parece que Nicodemos tem uma certeza de que realmente ele vai falar com Jesus e que aquele é o Jesus de fato, é o Messias, é o Filho de Deus, é aquele que havia sido prometido. É interessante que o povo de Israel aguardava a vinda do Messias, desde o Gênesis. Em Gênesis, a palavra de Deus diz que há uma promessa que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente. Então, desde o Gênesis, é aguardado o nascimento daquele que viria para pisar na cabeça de Satanás. Nós vemos também, depois passando para Abraão, existe uma promessa para Abraão que através dos seus descendentes, os seus descendentes abençoariam todas as famílias da terra. Nós vemos também a promessa sendo liberada para Moisés, Deuteronômio 18, registra que entre os irmãos de Israel, Deus levantaria um profeta. Então o profeta é aguardado, o Messias, ele é aguardado pelo povo de Deus. E Nicodemos ele vai lá para checar se de fato aquele é o Messias. É interessante que Jesus, dado momento, ele pergunta para os seus discípulos. Ele fala para os discípulos: quem dizem que eu sou? E é interessante que os discípulos eles respondem. Uns dizem que tu és Moisés, aquele que Moisés anunciou que iria vir. Outros dizem que você é o filho de Davi.
Porque havia uma promessa que da linhagem de Davi, o filho de Davi, ele construiria um templo. E uma promessa que seria um rei, um reinado eterno. Então alguns dizem que você é filho de Davi. Alguns dizem que você é aquele que foi anunciado por Moisés. Por isso quando Jesus ele entra em Jerusalém, o povo começa a clamar e dizer: este é o filho de Davi. Hosana ao filho de Davi, glória, aleluia ao filho de Davi que está entrando em Jerusalém. Diga comigo, o Messias, ele é aguardado. O Messias, ele é esperado. Nicodemos então ele vai falar com Jesus, sabendo de todo esse contexto, sendo conhecedor da lei, sendo conhecedor da história, sendo um homem muito sábio, ele vai falar com Jesus, já sabendo que provavelmente aquele de fato é o Messias. Nicodemos ele chega até Jesus e chama ele de mestre. Ele diz assim: mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus e que ninguém seria capaz de fazer o que você está fazendo se Deus não estivesse com ele. Nicodemos chega com essa fala, pastor Honório. Mas Jesus, quando olha para Nicodemos, ele sabe: não é qualquer pessoa que está diante de mim. Quem está diante de mim afirmando essas coisas é um fariseu. Quem está diante de mim afirmando essas coisas é alguém que veio para confirmar se eu sou o Messias. Então a conversa que eu vou ter com esse homem, Nicodemos, é uma conversa de um alto nível, é um alto nível de elevado de revelação. Diga glória a Deus. Jesus já havia deferido vários golpes na religião do povo de Israel. Jesus, ele já tinha sido chamado por João Batista como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, ele fala: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele não conserta não, fala: sou eu mesmo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus estava então sendo anunciado. Jesus também, depois disso, Jesus ele participa de uma festa de casamento em Caná da Galileia. Eu estive lá e pude conhecer ali Caná da Galileia. É interessante que Jesus ele vai para uma festa de casamento, e naquela festa de casamento, dado momento, acaba o vinho. A mãe de Jesus vai lá falar para Jesus: Jesus, temos um problema, acabou o vinho. Jesus diz: o que eu tenho eu contigo, mulher. Mas Jesus ele vai lá e resolve o problema. Jesus manda trazer as talhas da purificação. As talhas que eram usadas, que os judeus usavam para um banho, para que eles pudessem ser purificados. Então são trazidas as talhas, e Jesus manda que encha aquelas talhas de água. Aquelas talhas são cheias de água, e Jesus transforma a água em vinho. Mas um golpe Jesus dá na religião daquela época. Jesus está dizendo: vocês não vão se lavar mais e se purificar dentro de uma talha cheia de água. Através do meu sangue vocês estão sendo lavados e purificados. Para um judeu, tudo aquilo que Jesus fazia era uma grande ofensa, um grande confronto para a religião da época. E o maior golpe que Jesus defere contra a religião do povo da época, Jesus ele entra no pátio do templo. Ele vê ali o maior comércio, a maior bagunça. Ele vê ali animais sendo vendidos, coisas sendo vendidas, e tudo sendo feito de forma errada, equivocada. Existia uma liberação para que houvesse venda de animais. Mas é interessante que o povo, o que ele fez? Ele começou a ser um povo relaxado. Falar: eu vou cuidar do animal em casa a vida inteira, depois escolher o melhor animal, e depois andar 100 km, 200 km, 300 km com o animal para sacrificar para Deus, sendo que tem lá no pátio. Então quer saber de uma coisa? Eu não vou cuidar mais dos meus animais, eu vou cuidar aqui, e esses animais são meus. O dia de fazer o sacrifício eu vou mais tranquilinho, com o ar-condicionado ligado, eu vou até o templo tranquilo, sem carregar animal nenhum. Chego lá, eu compro um animal. E pior, chegou um momento que o povo de Israel pensava o seguinte: será que é para Deus e vai morrer? Então, quanto está isso aqui? Está tanto. Quanto está esse aqui? Esse aqui está mais barato porque está com um defeitinho. Então esse aqui é mais barato. Então dá esse aqui mais barato, que vai morrer mesmo, eu vou sacrificar isso para o Senhor. O Senhor Jesus, ele entra ali, ele começa a virar as mesas do cambista, porque o povo de Israel tinha deixado de colocar Deus em primeiro lugar.
porque o povo de Israel está oferecendo qualquer coisa para Deus. Jesus então, ele entra lá e derruba tudo. Imagina um pastor chegando e derrubando tudo, diga misericórdia. Jesus entra lá e destrói tudo, derruba tudo. E pior ainda, Jesus olha para o templo, aponta para o templo e fala o seguinte: tudo isso vai cair, vai ruir, e eu em 3 dias eu vou estabelecer, eu vou erguer um novo templo. Uau! Essas palavras que Jesus dizia para o povo de Israel, essas palavras iam diretos como golpe à religião dos judeus. Jesus agora está diante de Nicodemos, diante de todo esse cenário histórico, diante de tudo isso que aconteceu, e Nicodemos sabe que tudo isso tinha acontecido, e Jesus ele dá uma dura em Nicodemos, conforme nós vimos. Nicodemos, que história é essa? Você vem dizer que esse papo que nós estamos conversando aqui, sobre nascer da água e do Espírito, você não sabe? Você quer dizer para mim que você não está entendendo o que eu estou falando? Eu quero dizer para você, eu e você somos pessoas que nós somos pessoas sábias, nós somos judeus, nós sabemos de toda a história. Então eu quero dizer para você, eu vou te levar a entender o que eu quero falar aqui. Eu quero dizer para você, a conversa aqui é uma conversa elevada, mas eu quero dizer para você, eu vou te dar entendimento hoje, e o Deus também vai revelar os nossos corações. Diga glória a Deus. Jesus, Nicodemos, ele fala para Jesus: me explica direito isso. Como isso? Como que um homem pode voltar ao ventre da sua mãe? O Senhor está falando sobre nascer de novo, ter nascido e voltar para o ventre e nascer de novo? Que história é essa? Jesus responde: eu estou falando do nascimento da água e do Espírito. Nós podemos não entender, mas Jesus levou Nicodemos a entender o que estava sendo falado ali. Jesus então, ele dentro do contexto de toda a história do povo de Israel, do Messias, da lei de Moisés, da fala dos profetas, Jesus ele faz com que Nicodemos ele volte tudo na história para que chegue a revelação a qual Jesus quer que ele chegue. É interessante que o apóstolo Paulo escreve em Colossenses que todas as coisas vieram antes, são como sombras de que viria Jesus. Então tudo que nós lemos do Velho Testamento antes de Jesus aponta para Cristo. Diga comigo, todas as coisas apontam para Cristo. E Jesus queria que Nicodemos entendesse isso. Jesus, a história então que está falando aqui é sobre o reino de Deus, é sobre nascer da água e do Espírito. Então o Senhor Jesus, ele começa a levar a Nicodemos a voltar na história. E aí ele fala, presta atenção Nicodemos, olha para mim, está vendo você sabe que eu sou filho de José. E meu pai, o que ele fez comigo? O meu pai me levou para o Egito e me trouxe do Egito. E lá no Egito, Deus me chamou. A palavra de Deus diz em Oséias 11, 1, 2, o que? Do Egito chamei o meu filho. Olha aqui, sou eu. Eu fui para o Egito. Eu fui trazer do Egito. Eu fui chamado do Egito. Eu sou o Messias. Ele fala também para Nicodemos. Olhe para toda a estrutura sacrificial do templo. Lembra de João Batista? Qual foi a fala de João Batista? Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Mais uma vez, Nicodemos, eu sou o Messias, eu sou o grande eu sou. Nicodemos então começa a voltar na história junto com Jesus, começa a pensar, o que eu posso ver na história, na Bíblia, na palavra, que tem água, que tem Espírito, nascer da água, nascer do Espírito, na história de Israel, eu não estou conseguindo entender muito bem, mas vamos lá Jesus, eu vou te ajudar. Vamos comigo junto lá para Gênesis 1, verso 1, a palavra de Deus diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia o que? Trevas, escuridão, sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Presta atenção, Nicodemos, presta atenção no princípio. No princípio, o que tem? Uma escuridão. No princípio, o que tem? Nada. No princípio, o que tem? O Espírito pairando sobre as águas. O Espírito pairando sobre as águas. O que está acontecendo aqui, Nicodemos? O Pai, Deus, está gestando a criação do mundo. Nicodemos, presta atenção. Você em algum momento, você já passou por isso e já viveu isso? Como assim, Jesus? Já passei por isso, já vivi isso? Lembra, escuridão,
água. Não te lembra de nada, não? Salmo 139 diz que quando nós estávamos no ventre da nossa mãe, o Espírito de Deus entretecia você, fazia você, mexia você. Você estava lá no ventre, um lugar de escuridão, um lugar de água, e o Espírito estava mexendo com você, Ele estava te fazendo. Presta atenção, Espírito, água, sopro do Espírito. Nicodemos, vamos continuar aqui vendo a palavra de Deus, vamos continuar avançando na palavra. Se nós continuarmos lendo os versículos de Gênesis, nós vemos que Deus faz a separação da água e da terra, ok? Água e terra é igual a barro. Barro, Nicodemos, barro, pensa no barro. Do que foi feito o homem? Do barro. O Senhor faz o Adão do barro, do pó da terra, do barro. E aí o que o Senhor faz? Ele sopra sobre as narinas e dá o fôlego de vida. Presta atenção, Nicodemos. O Deus Criador, a água e o Espírito geram vida. Diga glória a Deus. Nicodemos, vamos continuar avançando nessa revelação, porque você vai chegar lá, você vai entender o que é a conversa, onde nós temos que chegar. Mais uma vez, aonde temos na palavra de Deus falando sobre água e Espírito? Nicodemos fala, isso eu sei. Em Êxodo. Sim, acertou, em Êxodo. O que acontece em Êxodo? O povo de Israel está no deserto e existe um lugar que Deus prometeu, a terra prometida, Canaã. E o povo, para chegar em Canaã, ele tem que passar por onde? Pelo Mar Vermelho. E passar pelo Mar Vermelho não seria possível se Deus não tivesse aberto as águas. E é interessante que, se nós olharmos para Êxodo 15, nós vemos que Deus abriu as águas através do sopro do Espírito. A água de novo, o Espírito de novo, nascer da água e nascer do Espírito. O povo então sai do Egito, ele pisa na água e o sopro do Espírito. O sopro do Espírito que leva eles a entrar em Canaã e um novo tempo e uma nova terra, a terra prometida. O povo de Israel nascendo para uma nova vida. Diga glória a Deus. Terceiro e último para a gente falar de exemplo aqui. Terceira vez, Nicodemos, que é falado sobre a questão da água e do Espírito. Terceira vez que tem o sopro do Espírito na palavra de Deus. Esse eu sei também, esse eu sei. Onde? Ezequiel 37, no vale de ossos secos. A palavra de Deus diz que veio a palavra do Senhor para Ezequiel. E diz assim, profetiza sobre esses ossos, porque eu vou soprar o meu Espírito e eles voltarão a viver. Eu vou colocar neles o meu Espírito. De novo, o sopro do Espírito. De novo, nascer da carne, nascer do Espírito. De novo, a água e o Espírito. Quando nós temos essa revelação do que é nascer de novo, o papo aqui de Nicodemos, isso é algo poderoso sobre as nossas vidas. Deus está falando aqui para Nicodemos, presta atenção, eu tenho o poder de trazer vida aonde está a morte. Eu tiro o coração de pedra e coloco um coração de carne. Eu sou o Deus que vou a favor desse povo. Eu vou soprar sobre a vida das pessoas e essas pessoas vão nascer de novo. Nicodemos começa a fazer uma cara assim de que está entendendo. Sabe aquela cara de que está entendendo? Você sabe cara de que não está entendendo? A gente consegue, o pastor está pregando, fala que ele não está entendendo nada, mas daqui a pouco vai entender. Tem outro que a gente olha e fala, não, aquele ali já começou a entender, eu estou percebendo que o coração dele está até queimando. Nicodemos já começa a ter o seu coração queimando e fala, eu estou começando a entender, de fato esse é o Messias, de fato esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, de fato esse é aquele que nós estávamos aguardando e esperando. Diga glória a Deus. E eu quero mostrar uma prova para você que Nicodemos de fato se converteu e teve a revelação. Se nós lermos a palavra de Deus, nós vemos que Nicodemos, ele está do lado de José de Arimateia no sepultamento de Jesus. O mesmo Nicodemos que veio como fariseu para questionar se Jesus era o Messias, o mesmo que veio para interrogar Jesus, é o mesmo que está lá no sepultamento. Diga glória a Deus.
É interessante que quando começaram também a tramar a morte do Senhor Jesus, Nicodemos é aquele que se levanta e fala o seguinte: opa, peraí, a gente não pode condenar esse homem de qualquer forma, nós temos que dar a ele o direito da defesa, nós não podemos julgar um homem injusto, nós temos, que dar a ele o direito de defesa. Então, de novo, Nicodemos está entrando na causa de Jesus. E nós vemos também que Nicodemos está com José de Arimateia dizendo que é o corpo de Jesus. Eu não vou deixar, depois que Jesus é crucificado, nós não vamos deixar o corpo de Jesus preso nessa cruz. Ele não vai ser comido por bichos. Não, nós queremos o corpo de Jesus e nós vamos dar um sepultamento digno para Jesus. Presta atenção, esse papo de Nicodemos com Jesus mudou a vida de Nicodemos. Diga glória a Deus. Vamos voltar para o papo de Jesus com Nicodemos aqui de novo. Jesus e Nicodemos estão conversando. Agora ele faz cara de que está entendendo. E Jesus fala para ele: vamos ver, Nicodemos, você está com cara de que está entendendo. Fala para a pessoa que está do lado: você está com cara que está começando a entender. Começando. Então vou fazer a chamada oral para você agora, Nicodemos. Vamos ver se você entendeu mesmo o que eu estou falando. Do que eu estou falando, Nicodemos? Nicodemos, eu estou falando sobre nascer de novo? Nicodemos falou: não, Senhor. Eu estou falando sobre o Espírito Santo? Nicodemos falou: não, Senhor. Eu estou falando sobre morrer e depois ir para o céu? Ele falou: não, Senhor. Falou: então, Nicodemos, qual é o papo que a gente está conversando? Ele falou: o papo é o que o Senhor começou desde o começo do versículo, no verso 3. Primeiro no verso 2 eu chamo o Senhor de mestre, de rabi. Eu falo que tu és aquele que é vindo da parte de Deus, que ninguém pode fazer os sinais que tu fazes, se não tiver enviado por Deus. Aí o Senhor fala: em verdade vos digo, ninguém pode nascer de novo, ninguém que nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Qual é o papo então, Nicodemos? O reino de Deus. Nós estamos falando sobre o reino de Deus. E o que nós vamos falar nessa manhã é sobre o reino de Deus. O que nós vamos falar nesta manhã é ter revelação sobre coisas do reino de Deus. Nicodemos então entende, mas tem muita gente que não entende. Muita gente não entendeu, mas Nicodemos entendeu. E hoje eu creio que você vai entender em nome de Jesus. Na Bíblia tem alguns momentos que as pessoas não entendem o que Jesus fala. E é terrível. Imagine como se você viesse fazer uma pergunta para mim aqui, e você fizesse uma pergunta que você acha que cabe, que deveria ser feita. E aí você chega até mim e faz aquela pergunta, e no final da sua pergunta eu falo, e balança a cabeça. Qual a mensagem que eu estou passando para você? Não entendeu nada. E Jesus tem alguns momentos na Bíblia que ele faz esse... Falei tanto, ensinei tanto. Às vezes os pastores confirmam que às vezes é o nosso sentimento de... Falei tanto, expliquei tanto, preguei tantas vezes. Às vezes, irmão, tem perguntas que são feitas e você fala... Jesus, é interessante que ele faz isso algumas vezes. Uma vez que nós vemos Jesus fazendo isso, é quando Jesus está num barco, dormindo, tranquilo. E de repente o mar começa a se agitar, ventos. E os discípulos começam a ficar desesperados, eles começam a ter medo, aí eles saem correndo ali no barco ali, e começam a coalhar Jesus. Jesus, acorda Jesus, não importa que nós morramos, acorda homem, porque esse barco vai afundar. Jesus, ele acorda, ele deve levantar assim, fazer aquele... Vocês não estão entendendo nada, vocês não entenderam nada. Presta atenção, eu estou no barco. Eu estou no barco da sua vida. Se eu estou no barco da sua vida, não vai afundar. Eu estou com você. Eu já soprei o fôlego de vida em você. Eu já estou em você. Eu já estou contigo. O seu barco não vai afundar. Presta atenção. Por que vocês estão desesperados? Eu estou com vocês. Quantas vezes será que Jesus faz para nós? Dos nossos desesperos, dos nossos gritos e nossas falas. Segundo momento que nós vemos Jesus fazendo isso, é Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Jesus aparece e começa a andar com os discípulos a caminho de Emaús, e Jesus faz uma pergunta: e aí, por que vocês estão assim? Por que vocês estão meio chateados? Vocês estão meio tristes, meio brocochô, sei lá, vocês estão meio assim? Por que vocês estão desse jeito? Aí os discípulos olham para Jesus e falam: mas você não sabe o que aconteceu?
Fala, o que aconteceu? Aí os discípulos falam: nós esperávamos que Jesus fosse o Jesus de Nazaré, que ele fosse o nosso Messias, mas Jesus morreu. Até disseram aí que ele ressuscitou, mas nós não vimos. Sabe o que Jesus faz de novo? Não entenderam nada. E aí a palavra de Deus diz que ele não diz que ele suspira, mas eu posso ver o suspiro dele. Mas Jesus, ele fala: como que vocês são lerdos, como que vocês são tardios a entender. Aí a palavra de Deus diz que ele começa a explicar de Moisés e os profetas. Ele começa a aula tudo de novo, começa a explicar tudo de novo. Diga glória a Deus. Em um outro momento que não parece que Jesus dá essa suspirada, mas ele dá também, está em Atos 1. Atos 1 é aquele momento final, já tinha acontecido tudo. Jesus já tinha passado os 3 anos e meio, os 3 anos com o discípulo. Ele já estava lá, ele já tinha explicado tudo, ele já tinha feito milagres. Os discípulos já tinham visto Jesus fazer milagres, os discípulos já tinham visto tudo. E eles já tinham se alegrado por expulsar demônio, tomado catracada. Falaram: não se alegreis não, porque os demônios submetem. Alegrai-vos porque o seu nome está escrito no livro da vida. Então toda a aula prática e teórica já tinha sido dada para os discípulos. E Jesus está nesse momento final. Gente, é o seguinte, presta atenção, discípulos. Eu estou indo embora, eu vou para o meu Pai, e quando eu chegar lá, Ele vai enviar o Consolador. Vocês não vão ficar sozinhos. Vou recapitular aqui. Vocês sabem, eu sou o Filho de Deus. Eu nasci, eu cheguei a Belém, eu fui até Herodes. Sabe, Deus me chama do Egito. João Batista anuncia que eu sou o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Eu sou aquele que profetizei contra o templo, que o templo seria destruído, e eu reconstruiria em 3 dias. Presta atenção, toda a autoridade já foi dada para mim no céu e na terra, e eu já passei essa autoridade para vocês, e agora vocês podem pregar no meu nome a toda raça, tribo, língua e nação. Presta atenção, eu já vivi, eu já nasci, eu já vivi, eu já cumpri o meu propósito, o meu chamado, eu já ensinei para vocês, eu já morri, eu estou aqui diante de vocês agora ressurreto, eu ressuscitei. O que falta agora, presta atenção, o que falta agora é eu subir para o Pai. Eu vou subir, tá? Eu subir para o Pai, eu vou lá e Ele vai enviar o Consolador. Então fiquem em Jerusalém e aguardem o dia de Pentecostes, aonde será derramado o Espírito sobre a vida de vocês. Aí alguém levanta a mão assim: Jesus, posso fazer uma pergunta? Eu acredito que deve estar dado aquele frio na espinha de Jesus. Já aconteceu com você, Você fala: nossa, quer ver que vai destruir tudo que eu falei, que eu expliquei? Toda a minha saída triunfal vai ser destruída com essa pergunta. E aí, a pergunta está em Atos 1,6. A pergunta é a seguinte: então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este tempo em que restaures o reino de Israel? E Jesus faz: vocês não entenderam nada. Eu não tenho nada com Israel. Eu não vim para um povo em particular. Eu vim para salvar povo de toda raça, língua, tribo e nação. A minha conversa não é o reino de Israel, é o reino de Deus. Vocês não têm mais nada a ver com as coisas dessa terra. Esquece toda a tradição, esquece tudo que vocês aprenderam no passado, esquece aquilo que é velho, é luz para o que é novo. Eu sou Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu sou o Filho de Deus, eu estou indo para o Pai. Presta atenção, vai descer o Consolador, o Espírito Santo vai vir sobre vocês, e vocês vão inaugurar e viver esse novo tempo. Jesus, ele faz de novo esse, tipo, não entendeu nada. Jesus fala para os discípulos: presta atenção, eu não vim aqui para estabelecer um reino político. Eu não vim aqui para lutar contra Roma ou contra César. A liberdade que eu trago para vocês não é a mesma liberdade que Moisés trouxe para o Egito. O pão que eu dei para vocês não é o mesmo maná que o povo comia lá no deserto. Eu vim aqui para dar o pão da vida. Eu vim para dar eu mesmo para vocês. Sabe, eu não vim aqui para desfazer as obras de César. Eu vim aqui para pisar na cabeça da serpente e destruir as obras de Satanás.
Sabe, eu não estou aqui para tratar do probleminha de Israel, de um povo restrito, alguém que tem uma identidade étnica. Não, eu sou o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Eu vim aqui para o povo de toda raça, tribo, língua e nação. Palavra-chave, presta atenção, discípulos. Quantos discípulos nós temos aqui? Vocês precisam ressignificar a sua vida. Vocês precisam ressignificar tudo a partir da onde Jesus é revelado como Messias. A partir do momento que ele morre numa cruz, ele ressuscita, ele está sentado à destra do Pai, ele envia o Espírito Santo, que é o Consolador. Nós precisamos ressignificar a nossa vida. Tudo toma um novo sentido. Diga comigo, tudo toma um novo sentido. O sopro do Espírito já veio também sobre a minha vida e a sua vida. Nós agora podemos ressignificar todas as coisas. Nós na verdade precisamos ressignificar todas as coisas. Quem é Jesus? Jesus é aquele que veio fazer um novo mundo, novos homens. Nós somos novos homens e mulheres, e estamos num novo mundo. Nós fazemos parte do reino de Deus. O Senhor fala para nós essa manhã, o mesmo Espírito que estava em Gênesis 1, lá que pairava sobre as águas, o mesmo Espírito que estava gestando a criação de todas as coisas, é o mesmo Espírito que está dentro de você. O mesmo Espírito que gerou vida em você, é o mesmo Espírito criador. Dentro de você tem um Espírito criador. Quando você libera a palavra de vida, quando você declara as palavras de Deus, quando você entra na realidade do reino, você pode trazer à existência aquilo que não existe. Presta atenção, eu e você somos responsáveis de trazer o reino de Deus aqui na terra. Você pode trazer o reino de Deus aqui na terra. Você e eu somos responsáveis, sabe, de trazer o reino de Deus. Nós somos responsáveis porque os nossos olhos já foram abertos. Cuidado para Jesus não fazer muito com o que você fala. Cuidado para Jesus não fazer muito com o que você reclama, com o que você vive. Nós somos filhos de Deus. Nós fazemos parte de um reino eterno. Nós estamos aqui nessa terra, nós estamos numa terra caída, mas eu vou dizer para você, tudo que aqui está é passageiro. Nós fazemos parte de um reino eterno. 3 palavrinhas para nós encerrarmos. O que isso tem a ver com a gente? Primeiro nós precisamos crer. Crer no quê? Crer no quê? Jesus, Ele é o Filho de Deus. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Já não há mais condenação sobre a sua vida. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está debaixo da graça de Deus. Você está debaixo do favor de Deus. Você tem livre acesso a Deus. Você ora, você clama, Deus ouve a sua oração. Você abre a sua boca e você tem poder para trazer à existência aquilo que não existe. Creia, tome posse. Você já experimentou do sopro do Espírito. Esse sopro já transformou a sua vida. Diga glória a Deus. Precisamos saber que esse reino já foi inaugurado. Nós somos cidadãos do reino e agora nós temos a responsabilidade de manifestar o reino de Deus. Tem tanta coisa ruim acontecendo nesses dias, sim ou não? Vou dizer para você, não importa, você faz parte de outro reino, esteja conectado às coisas do reino de Deus. Nós não estamos aqui para revolucionar política, nós não estamos aqui para revolucionar as coisas desse mundo, nós estamos aqui para trazer o reino de Deus na terra. O reino de Deus que já foi trazido, que já foi inaugurado, ele vai ser manifesto através das nossas vidas. O reino de Deus vai se manifestar lá na sua casa, lá no seu trabalho, em nome de Jesus. Segunda palavrinha que nós precisamos entender, a primeira qual que é? Segunda palavrinha, arrependimento. Mas esse arrependimento não quero falar disso agora, aquele arrependimento de ficar triste porque eu fiz alguma coisa, ficar triste porque eu deixei de fazer alguma coisa. Não, eu quero falar do arrependimento na origem da palavra. Arrependimento no grego significa metanoia, é uma junção de 2 palavras, meta, lei,
Noia, mente. Fala do quê? De uma mente que vai além. Fala de uma expansão de entendimento. Fala de uma expansão de consciência. Primeiro, você precisa crer. Segundo, você precisa deixar Deus fazer uma metanoia na sua vida, transformar a sua mente, expandir a sua mente, levar a tua mente a pensar coisas maiores, grandes. Vou usar um exemplo aqui de um fazendeiro. Esse senhor, ele tinha herdado uma fazenda já, e era de outras gerações, seus avós, pai, cuidava da fazenda. E ele tinha uma forma de cuidar das coisas. Alguém aqui do interior, da fazenda, da roça. E lá não tinha eletricidade, Juarez. Então o que eles faziam? Eles pegavam ali a banha, para que ele pudesse conservar carnes, algumas coisas. Usava-se ali o sal para conservar algumas coisas. E também cavava ali um buraco e enterrava algumas coisas para que a terra gelada pudesse conservar ali alguns certos tipos de alimentos. Essa foi a vida que passou por muitas gerações. Isso era algo normal naquela fazenda. Mas um dia, lá no topo da montanha, o menino começa a ver que começa a ser colocado alguns postes. E depois que foi colocado os postes, ele viu que foi estendido um fio. Quando estendeu o fio, Vanderlei, não sei porque eu lembrei de você. Quando estendeu lá o fio, aquele menino, ele sai correndo, e ele entra na parte central, na casa central da fazenda, e ele começa a gritar: chegou, chegou, chegou o fio, chegou a energia. Agora nós só precisamos pegar, estender um fio até lá, conectar e trazer o fio para cá. Agora nós vamos ter geladeira, agora nós vamos ter freezer, nós não vamos precisar mais de lamparina, agora vai ter luz, vai ter até internet Wi-Fi. Aí as pessoas olham para aquele menino e falam: o que é freezer? O que é geladeira? E esse Wi-Fi aí, o que é? Sabe o que precisa acontecer ali? Uma metanoia, uma mudança de mente, expandir a mente. O mundo mudou. O mundo não é mais da conserva em banha. O mundo já não é mais de lampião. O mundo agora é um novo mundo. Eu quero dizer para você, só para você poder entender, depois de Jesus Cristo é um novo mundo. Nós fazemos parte de um novo reino. As coisas mudaram, as coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. O que Deus quer causar na minha vida e na sua vida é uma metanoia, é uma transformação de mente em nossas vidas. Diga à pessoa que está do seu lado: o reino de Deus chegou. Ele já chegou. É chegado o reino de Deus. O Espírito de Deus, ele já soprou sobre nós. Jesus, ele está falando: Nicodemos, presta atenção, eu sou o Messias. O reino de Deus já chegou. Você precisa entender as coisas do reino. Você precisa ter uma metanoia. Tem que ter um arrependimento, uma transformação de mente. Primeiro, o que nós precisamos? Crer. Segundo, arrependimento, a metanoia. Terceira e última palavra, desprendimento. E mais importante, desprendimento. Uma vez que a nossa mente foi dilatada por uma visão do reino, uma vez que o sopro do Espírito já abriu os nossos olhos, nós agora olhamos para o mundo e nós vemos um novo mundo. E nesse novo mundo nós estamos desprendidos. O reino de Deus, nós sabemos que o reino de Deus é a realidade eterna. Todas as coisas vão passar. Por isso eu e você somos brasileiros, amém? Mas a partir do momento que você foi salvo, você não é só brasileiro, você faz parte agora de um outro reino. Você agora tem dupla cidadania. Você é cidadão do reino de Deus. E presta atenção, você é mais cidadão do reino de Deus do que brasileiro. Porque as coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas de Deus, tem mais a ver conosco. Então os valores do reino são maiores do que os valores aqui do Brasil. Sabemos que existem aí outros, tem americanos, alemães, mexicanos, europeus, africanos, mas eu quero dizer para você, Jesus veio e derramou o seu sangue e comprou todos os povos, tribos, línguas e nações e constituiu o seu reino. Aleluia, o meu servo está dando aleluia hoje, glória a Deus, aleluia. Olhamos então, presta atenção, então quando nós olharmos, presta atenção a chave, quando nós olharmos para a nossa vida, olhe com os olhos do reino de Deus. Quando nós sofrermos, e presta atenção, o sofrimento foi feito para sofrer. Quando nós sofrermos, sofra, chore, mas saiba,
não é a última palavra sobre a sua vida. Quando vier a dor dói. A dor dói, é ruim. A dor da perda, a dor de uma enfermidade, a dor de um problema, a dor dói. Quando a dor vier, fale para a dor: dor, você vai passar. Você não vai fazer parte da minha vida eternamente. Eu posso até não saber com exatidão quando você vai passar, mas eu tenho certeza, eu faço parte de um outro reino. Quando as circunstâncias estiverem todas adversas e ruins, olhe para as circunstâncias ruins e adversas e diga para ela: o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Aleluia, pode aplaudir o Senhor. Aqueles que não têm esperança em Cristo, aqueles que não conhecem o Senhor Jesus, aqueles que não foram comprados ainda por um alto preço, aqueles que ainda não possuem, não receberam o sopro do Espírito Santo, essas pessoas se desesperam, porque elas não têm uma esperança, mas nós temos uma esperança. A nossa esperança é Cristo. Nós temos uma certeza. É assim que a palavra de Deus diz em relação àqueles que dormem, aqueles que já morreram. A palavra de Deus diz que nós devemos consolar uns aos outros, ajudar, orar pelos outros. Por quê? Porque nós não fomos preparados para a morte, mas vai morrer, as pessoas vão morrer. Nós vamos ver pessoas amadas nossas que vão morrer, mas nós sabemos que tudo não para na morte. Nós sabemos que existe algo além da morte. Então as perdas são coisas muito ruins para mim e para você, mas nós sabemos, esse não é o fim. Estou passando por um momento de dificuldade, esse não é o meu fim. Assim também um momento de festa. Quem gosta de festa aí? Oh, crente vai para a festa. Uma vez, o irmão, só uma piadinha aqui, né? Uma vez o pastor foi dar uma catracada do irmão que foi para a festa de casamento. E aí o irmão falou: mas pastor, qual o problema de eu ter ido na festa de casamento? Porque festa de casamento não é lugar de crente. Aí falou: mas e qual o problema? Ele falou: você nunca mais vai lá. Casamento, festa de casamento não é lugar de homem de Deus. Aí ele falou: mas Jesus foi na festa de casamento. Foi de casamento, foi, mas não devia ter ido. Questionar Jesus, né? Então, difícil. Então nós vamos para a festa. Nós nos alegramos na festa. Nós vamos para a pista, pastor Jefferson, na festa. Oh! Mas é interessante que nós vamos para a pista, nós nos alegramos na festa, mas nós não nos alegramos tanto assim. Já percebeu isso? Então a questão da tristeza, nós choramos, mas não choramos tanto assim. Na questão da festa, nós nos alegramos, mas não fazemos tudo como os outros fazem. Sabe por quê? Nós sabemos que a questão da alegria, nós sabemos que nós podemos estar no melhor momento das nossas vidas, mas haverá um gozo ainda maior diante do Senhor. Então nós olhamos para o carro novo. Quantos querem um carro novo aí? Nós olhamos para o carro novo e o nosso coração não está no carro novo, porque o carro novo vai ficar velho. Então nós olhamos para a roupinha nova e falamos: mas essa roupinha vai ficar velha. Nós olhamos para as mulheres agora. Nós olhamos para o cabelo novo e nós sabemos que esse cabelo novo vai passar. Todas as coisas vão passar. A única coisa que não vai passar é o reino de Deus. É onde está o nosso coração, nas coisas de Deus. Então nós desfrutamos de tudo, mas com uma certa distância, com um certo estranhamento. Nós olhamos para tudo e sabemos que não é a realidade final. Assim aconteceu com José. José do Egito. José ele foi vendido pelos seus irmãos, sim ou não? José foi traído, foi vendido, foi parar lá no Egito, se tornou escravo. José deve ter ficado com uma grande raiva dos irmãos. José deve ter ficado com ódio. José deve ter ficado amargurado. José deve ter planejado: se eu ver aqueles caras eu mato, eu acabo com eles. José passou momentos muito difíceis. Alô, você já passou por momentos difíceis? José ele planejou: o dia que eu ver esses caras eu acabo com ele. Só que chega o dia que José está frente a frente com seus irmãos. José já não era mais aquele filhinho novinho. José já não era mais aquele coitadinho. José agora é alguém que acima dele só Faraó. Ele tinha se tornado governador do Egito. José ele olha para os seus irmãos, ele sai correndo, ele volta para dentro do seu quarto do palácio. Ele deve ter começado ali a gritar, chorar, clamar, falar com Deus, gritar alto.
E o que José gritava, pastor? Imagino eu que ele gritava: eu quero matar esses caras, eu quero esfolar a cara deles no chão, eu quero dar o troco de tudo aquilo que eles fizeram comigo. E ele gritava tudo isso diante de Deus. Está escandalizado? Mas eu acho que ele fez exatamente isso, como eu e você faz de vez em quando. E aí ele clamou, ele falou, ele desabafou tudo diante de Deus. Aí ele chega diante dos irmãos, fala: e aí? Agora eu sou o governador do Egito. Vocês acharam que ia destruir a minha vida, não acharam? Mas eu quero dizer para você, vocês não conseguiram destruir a minha vida. Vocês me venderam como escravo, vocês acharam que a minha vida estava na mão de vocês, não é? Mas eu quero dizer para você, a minha vida não está na mão de vocês. Vocês intentaram todo o mal contra mim, acharam que iam se livrar de mim, achavam que a última palavra era de vocês, mas eu quero dizer para você, tem alguém escrevendo a minha história, o Senhor está escrevendo a minha história. Aleluia! Aonde José descobre isso? José descobre quando ele dá alguns passos para trás, ele sai do meio das circunstâncias, dos sentimentos, de tudo aquilo que está adverso, ele vai lá chorar, ele vai para diante de Deus. Nesse momento que ele sai da circunstância, Deus fala com ele. Presta atenção, essa manhã é manhã de você dar alguns passos para trás, para você ressignificar a sua vida. Talvez esteja acontecendo algumas coisas na sua vida, que hoje Deus quer que você dê alguns passos para trás, para que Ele te dê a mentalidade do reino, para que você possa entender, a sua vida está nas mãos de Deus, Deus está no controle da sua vida. O sofrimento está aí, mas eu quero dizer para você, chore, sofra, a dor está aí, mas eu quero dizer para você, isso não é eterno, isso não vai durar todo o tempo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. José, ele tem uma metanoia, uma mudança de mente. Conflita com os nossos sentimentos, mas o Senhor muda a nossa mente. A palavra de Deus diz em Naum 1:3, diz assim: Deus tem um caminho no meio da tormenta, da tempestade. Você pode estar no meio da maior tormenta e a maior tempestade da sua vida, mas saiba, Deus tem um caminho para você. Deus vai te levar a um caminho no meio da tormenta e no meio da tempestade. É o que Jesus está fazendo com Nicodemos. Volta, dá uns passinhos para trás. Eu quero fazer uma metanoia, eu quero mudar a sua mente. Eu estou aqui para falar do reino. Eu estou aqui hoje nessa manhã para falar do reino de Deus para você. A palavra de Deus quer nos levar hoje a entender as coisas do reino. Concluindo, fechando, para nós orarmos, que nós possamos hoje ver tudo de forma diferente. Que nós possamos hoje permitir que Deus traga a mentalidade do reino para mim e para você. Tem pessoas que estão chorando por causa dos seus filhos. Essa manhã é manhã de você dar alguns passos para trás, de você ir até o Senhor e poder ouvir a voz de Deus. Deus, o que o Senhor tem para os meus filhos? E depois que Deus falar com você, você voltar ao lado do seu filho, mas com um coração diferente, com uma mente diferente, com palavras diferentes. Talvez você está aqui nesta noite e você precisa dar uns passos para trás, por causa da sua carreira profissional, por causa do seu casamento, por causa do seu dinheiro, por causa da sua falta de dinheiro, por causa da sua saúde, por causa da sua falta de saúde. Que hoje você possa se levantar para dar uns passos para trás. Sabe, que hoje você possa se levantar para ressignificar a sua vida, para permitir que Deus traga essa mentalidade do reino para mim e para você. Que hoje você possa permitir que Deus cause uma metanoia na sua vida. Qual é a tormenta com que você está? Qual é o sofrimento? Qual é a dor? Aonde foi que você se meteu, que talvez você não devia ter se metido? Qual foi o buraco que te enfiaram? Qual foi a tragédia que aconteceu ou está acontecendo? Deus está te chamando para ressignificar a sua vida. Deus está te chamando para dar uns passos para trás e novamente ressignificar a sua vida. Eu quero fazer algumas perguntas para você. O que Deus está fazendo nesses dias no nosso meio? O que Deus está fazendo nesses dias, nessa cidade, no Brasil? Aonde Deus está se movendo? O que Deus está fazendo? Sabe quem são as pessoas que Deus está usando nesses dias? Sabe qual é as causas legítimas que você precisa agarrar? Essa manhã Deus quer mostrar causas legítimas para você agarrar. Mas essa manhã Deus também quer mostrar causas legítimas para você largar. Tem muitas coisas que estão nas suas mãos, mas não deveria estar.
Tem muitas coisas que você está gastando a sua vida, mas você não deveria gastar a sua vida com essas coisas. Tem muitas coisas que você tem dado valor, mas essas coisas não têm valor nenhum para o reino de Deus. Tem muitas coisas que você precisa hoje deixar. Quais são as palavras legítimas que tem que sair da sua boca? Nos seus relacionamentos, quais são as pessoas que você tem andado? O que você tem feito com essas pessoas? Quais são as pessoas que Deus tem colocado sobre a sua vida? Momento de ressignificar a sua casa, a sua família, o seu casamento, a sua esposa, os seus filhos. Aonde estão os valores do reino? O que Deus tem para a sua vida, Ele quer se ressignificar hoje em nome de Jesus. Quero convidar você a se colocar de pé. Que o Espírito de Deus possa soprar sobre a sua vida. Que o Espírito de Deus possa gerar vida em você. Que o Espírito de Deus possa te mostrar áreas da sua vida que Ele quer se ressignificar. Vamos cantar.